Oi, meu nome é Paola Sicarelli, estou aqui com o professor Moran no Educa Talks e hoje nós estamos começando um quadro um pouquinho diferente. Nós vamos entrevistar educadores e nada melhor do que começar com o professor Moran. Professor, conta pra gente como que foi como que você virou educador, como que você veio parar no Brasil e como que você se tornou essa pessoa tão inspiradora. Na verdade, eu vim ao Brasil porque meu projeto era diferente, era um projeto religioso de eu ser uma espécie de missionário, aquelas coisas que a gente tinha de jovem, de idealismo, né? Aí no Brasil mudei e decidi ficar aqui e decidi ser professor, porque na verdade era o mais próximo daquilo do meu sonho anterior. E fiz mestrado na USP, surgiu uma oportunidade de fazer mestrado e doutorado. Enquanto isso, dei aula em faculdades, mais na área de comunicação, e eventualmente em alguns colégios. Eu fiz alguns projetos e trabalhei assim com a questão de mídias na educação. E durante vários anos eu dei aula assim, da melhor forma que eu imaginava, mas no fundo eram aulas relativamente convencionais. E já há muito tempo atrás, há mais de 40 anos, com certeza, os próprios alunos, principalmente os jovens, os adolescentes da época, que hoje são pessoas sei lá, de 50 anos já, eles não aguentavam aula expositiva. Eles me diziam: por que a gente tem que estudar tanta teoria? Por que a gente não bota a mão na massa? Por que a gente não faz? E eu dizia: não, porque eu fui ensinado que a gente tem que primeiro dar a teoria para depois ir para a prática. Se você não sabe nada das coisas, como você vai praticar? Mas eles me diziam: nós queremos fazer. E isso para mim foi chocante. E ao ver, então eu mudei pela insistência de crianças de 12, 13 anos, fazer projetos primeiro. Então, como eram de mídias, fazer jornal, fazer vídeos, fazer peças de teatro. Então, cada um escolhia um determinado tipo de mídia e apresentava isso. E a gente analisava tantas qualidades estéticas, o enredo, como o significado da peça. E eu vi assim, que, por exemplo, eles criavam um jornal. O fato de eles terem que criar um jornal, eles serem responsáveis pelo jornal, organizados em equipe, sair atrás de notícias, ter que fazer edição, distribuir, eles reproduziam um modelo do que eu depois ia explicar do que era jornal. Então, era muito mais simples, depois deles terem a experiência de fazer um jornal, fazer a teoria do jornalismo, das questões da fake news. Eles entendiam muito toda a questão de que nem tudo cabe, de que há um olhar. Então, para mim foi uma coisa, uma revelação que hoje parece tão óbvia, mas que daí surgiu toda a percepção de que as metodologias ativas, já há muitos anos atrás, faziam sentido. E daí veio toda uma série de aproximações. Da minha formação humanista veio a ideia de aprender num contexto de confiança, do aluno desenvolver autonomia, de participação, o lado humano. Das tecnologias vieram essas possibilidades de aprender juntos, de aprender depois online, de usar os recursos também para gravar, para manter, para compartilhar. E as metodologias ativas trouxeram toda essa aprendizagem rica, participativa. Eu fico ouvindo você falar, professor, e eu vejo... Imagina o seguinte, se naquela época, 40 anos atrás, os alunos já não aguentavam esse modelo de aula e nem tinha internet. Imagina agora, o estudante que tem a internet na palma da mão dele, todas as informações ali,
ter que ficar assistindo aula. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, ter algumas aulas expositivas, o professor às vezes mostrar cenários, isso é ótimo, provocar, mas a aula tem que ser algo muito compartilhado. Uma troca, tem que ter significado para o aluno e tem que trabalhar a ideia de propósito e o professor tem que sentir que ele também tem propósito, senão fica uma coisa só de técnicas, de fazer, estava com um projetinho aqui, aula invertida, vamos fazer rotação por estações, tudo bem, tudo isso é ótimo, mas isso não mexe na essência, a essência é aprender com significado, aprender algo importante, sentir-se curioso, despertar a curiosidade pela vida tão grande, pelas pessoas e pelo mundo que está aí, que temos que transformar, e fazer isso cada um do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, mas fazer. Não dá só para ficar resistindo, ignorando e fazendo de conta que não é comigo. E seguir o seu exemplo, professor, porque você naquela época, a gente fala assim, mas eu não tenho as ferramentas. Mas como assim? Se você fazia isso há 40 anos atrás, metodologias ativas, aprendizagem, tudo que você falou é metodologias ativas, aprendizagem baseada em projeto, lifelong learning, os temas que estão na moda, na verdade, já eram feitos, sempre foram, né? Sem nomes, a gente não dava, a gente falava semipresencial, dava outros nomes, não falávamos de metodologias ativas, mas essa ideia de o aluno participar mais, tudo isso está desde sempre. Se você olha a literatura, os grandes educadores fizeram isso. Então, na verdade, não temos que reinventar a moda. Nós hoje damos muitos nomes, assim, parece um marketing, né? Design thinking, aprendizagem a partir de design, ok, faz sentido. Todas essas essa gamificação, que é claro que são ênfases. Eu acho que inclusive esses nomes acabam assustando um pouco os professores, porque você fala assim, não, mas eu não sei fazer isso, eu nunca estudei isso, como é que eu vou fazer? Mas tudo isso sempre se fez, só que hoje tem que ser feito de uma forma já consciente, sistêmica, para transformar todas as estruturas, currículo, metodologias, espaços, avaliação e inclusão social, aprendizagem com projetos reais. Então, tudo isso hoje faz sentido e não temos outro caminho do que por aí. Eu sempre costumo falar para os professores, olha, faz o seguinte, vai pelo seu coração, vai pelo que você sente. Você gostaria de ter uma aula como a que você está dando? Não? Então mude. Então dê uma aula da qual que você gostaria de estar assistindo, que você gostaria de estar participando. É isso aí. Faça, siga o que seus alunos, como você fez, siga o que seus alunos estão pedindo, converse com os seus alunos, peça sugestões, os alunos são ótimos para dar sugestão, né? Eu gostaria de ter feito muito mais. Hoje digo que eu fiz, para mim foi um processo de transformação lenta, mas ao mesmo tempo contínua. Quer dizer, foi de percepção, os alunos te mostram, você demora a perceber, aí faz uma coisa, depois faz outra, você vai até que você percebe que tudo aquilo tem todo significado. Um outro episódio que para mim foi marcante foi que os alunos se empolgam com a ação. Aí vem, eles fazem, e eles apresentam, fazem jornal. E um dia que eles apresentaram, também adolescentes, uma peça e chamaram os pais para assistir, depois que eles foram aplaudidos, porque a peça já estava muito, muito bem feita, eu comecei a perguntar, o que vocês fariam de novo? Que peça vocês fariam a partir da que vocês desenvolveram? Que questões vocês têm? Onde vocês erraram? E os alunos não entenderam as questões. Como no meio da festa, com os pais em frente, eu fazia perguntas. Eles ficaram bravos, achando que eu estava questionando o trabalho deles. E aí eu vi que meu papel não era só dar nota 10 e aplaudi-los, era também incentivá-los a rever suas aprendizagens, a ir além de onde eles estavam, a não parar. Então, o papel do professor como
estimulador de novos ambientes de pesquisa, de investigação, de ir além. Isso para mim foi que me marcou também. Então, a aprendizagem ativa tem muito a ver também com o processo de orientação, de questionamento, do professor ajudá-los a empreender mais, a que não se acomodem. E isso me trouxe, depois para a vida pessoal, a ideia da aprendizagem ativa incorporada na minha prática, porque não é só como uma estratégia didática, mas também que faz todo sentido para a tua vida, quando você coloca essa relação prática-teoria o tempo todo. Você vai fazendo coisas, fazendo escolhas e depois você vai avaliando. E ao avaliar você vê que algumas coisas você acertou ou acha que deram mais certo e outras não estão dando certo. Então você vai revendo. E isso transformou a vida. Isso que é interessante, que a vida, nessa segunda minha parte da vida profissional, foi muito mais interessante, foi muito mais gratificante. Dar aula foi uma coisa menos penosa, porque ela foi muito assim, você não tinha, era um planejamento aberto, você pensava e depois as coisas aconteciam de uma forma um pouco diferente de como pensava. Legal, os alunos sempre trazem sugestões, mudam o seu planejamento, isso é ótimo. Isso o professor tem que aprender. Aí alguma coisa vai dar errado, muitas coisas vão sair daquilo que você planejou, depois você volta, ok. Tá tudo bem. Está tudo bem. Tá tudo bem. Isso é ótimo. Um autor, para mim, que me marcou muito, o Carl Rogers, psicanalista do século XX, que ele falava da ideia de tornar-se pessoa, de a gente vai se transformando como pessoa, mas quando ele já no fim da vida, num texto escreveu: eu estou envelhecendo, mas aprendendo e estou revendo meus conceitos, é que aí começou a fazer sentido a aprendizagem ativa, porque eu percebi, naquele momento em que eu era jovem, que estava perto dos meus 40 anos, que o aprender era algo que fazia sentido até a morte, até que você continue mesmo na velhice, mesmo uma pessoa famosa, ele continuava revendo seus conceitos, fazendo essa relação teoria e prática. Então eu juntei a aprendizagem ativa a partir do que os alunos me inspiraram, a aprendizagem ativa a torná-la depois reflexiva e contextualizada e desafiadora, você desafiar os alunos e ao mesmo tempo a desafiar-me como pessoa a sair um pouco daquela formação um pouquinho fechada, quadradinha, orientada para a obediência. Eu fui educado para ser obediente e a tentar transformar-me numa pessoa um pouco menos certinha, um pouquinho mais empreendedora. Sempre tive dificuldades, mas tentei avançar então, e experimentar algumas práticas de aprendizagem híbrida, de misturar o online e offline, de desenhar alguns projetos em que isso fizesse sentido, primeiro com os alunos, depois em algumas instituições, apoiando ações na educação à distância, e hoje estou num momento de junto com as metodologias ativas, pensar os processos de transformação sistêmica, como transformar escolas, instituições que se dedicam a ensinar estudantes, mais formalmente ou menos formalmente, trabalhar com a ideia de compartilhamento, de não fazer as coisas só top-down, de cima para baixo, de aprender ouvindo todos. Então, na verdade, no fundo, a minha mensagem é: se eu hoje, que estou com mais de 73 anos, pude fazer esse caminho da formação bem convencional para uma um pouquinho mais aberta, e se já há muito tempo os alunos me mostraram que a aprendizagem ativa fazia sentido para eles, hoje, para qualquer um que está na docência, que vocês são mais jovens, professores, gestores,
vocês têm que caminhar muito mais depressa do que eu, a urgência é maior, a ideia da transformação é absolutamente necessária. Sabemos que não é fácil, porque é um processo de transformação também pessoal, não é só aprendizagem de técnicas, mas não tem sentido hoje ficar resistindo. Temos que aprender, evoluir, aprender junto. E temos muitas experiências e muitas pessoas hoje fazendo coisas fantásticas. Então, esse um pouco o caminho, a minha missão, um pouco missionarismo que eu tinha de pequeno. Hoje eu trabalho na educação, em que as pessoas se transformem, as instituições educadoras, elas se transformem também. Bom, nosso tempo é curtinho aqui, mas a gente vai ter outros vídeos, o professor Moura vai ter muitas oportunidades de falar mais sobre outros assuntos também. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Obrigada, professor. Obrigado a você, obrigado a vocês.